Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia. Hoje o assunto vai ser diferente. Hoje eu não vou falar de biologia, hoje eu vou falar de pesquisa, né? E eu acho isso muito importante. E olha só, os meus vídeos sobre metodologia científica, né, sobre metodologia de pesquisa e tal, eles têm tido, ainda bem, uma boa aceitação dos assinantes do canal. Então eu resolvi variar um pouco mais e colocar mais alguns vídeos a respeito desse assunto, tá bom? Bom, hoje é o primeiro e eu já quis ir logo para o TCC na forma de artigo científico, tá bom? Então isso vai ser importante para a gente conseguir ajustar os nossos parâmetros em relação à pesquisa. O meu objetivo nesse vídeo é falar da importância e também das características que aparecem em um artigo científico. É isso aí, gente. Para começar, eu sei que muitas pessoas, a maioria, posso até arriscar essa afirmação, não gosta muito de fazer artigos científicos ou de fazer monografias ou qualquer tipo de TCC. O TCC é um trabalho de conclusão de curso. Então, ele pode ser feito de diversas formas, né? O TCC na forma de monografia, onde você aprofunda um pouco mais o assunto numa determinada área, num determinado conhecimento. O artigo científico, que é uma escrita menor, né, em torno de 12 páginas, né, e que tem como objetivo também avaliar a capacidade daquele que está concluindo o curso em fazer um alinhavamento das teorias que foram estudadas com a parte prática, né, ou algo parecido, fazer uma relação, nem que seja teórica, em tudo aquilo que ele aprendeu e aquilo que está na vida real, aquilo que está na parte profissional, do dia a dia e tudo mais. É interessante que você entenda que o TCC, seja ele um paper que vai ser o que, umas 7 ou 8 páginas, um TCC de artigo científico que é 12 páginas, ou uma monografia que pode ter aí 5 capítulos, 60 páginas, etc., é uma coisa que vai te favorecer. Ela não é só uma espécie de ritual de passagem, né, que algumas instituições usam para manter um status de universidade, ou de faculdade, tá? Ou de centro universitário. Não, não é só isso. É mais do que isso. Claro que na cabeça do gestor pode até ser apenas um mal necessário, mas para você não deve ser. Aproveite o seu projeto e a sua pesquisa para distinguir você dos outros que estão no mercado de trabalho. A gente sabe que o mercado de trabalho é o carro-chefe das instituições de ensino. Por quê? Porque a necessidade do jovem, do profissional trabalhador é realmente alcançar, né, um patamar superior no seu trabalho, na sua profissão. E até mesmo ingressar numa carreira, desenvolver uma carreira dentro de uma profissão que exige o ensino superior. Pensa bem numa coisa. Quando você está na sala de aula fazendo um curso de graduação ou pós-graduação, você está recebendo a mesma proposta, a mesma informação. Todos recebem a mesma informação. O que vai te diferenciar em relação aos outros é justamente o seu trabalho de conclusão de curso. Ele vai mostrar como foi a competência do seu aprendizado. Ele vai te diferenciar dos outros que estão lá.
É impossível você ensinar de uma vez só uma turma de 30, 50, 100 alunos. Cada um vai receber aquela informação de um jeito diferente. Então, é a oportunidade de você desenvolver algo que vai mostrar, tanto para a banca examinadora, como para o seu currículo, seu empregador e suas futuras oportunidades, o quão especial você é na desenvoltura, na capacidade de aprofundamento e na capacidade de oferecer ao mundo um conhecimento novo, uma perspectiva diferente daquilo que já está. Isso vai fazer muita diferença no seu currículo e na sua vida. Então vamos lá, como é que a gente pode destacar essa situação toda, da importância do TCC, tá? O artigo é o tipo de TCC que eu tenho observado sendo como o mais utilizado, né? Geralmente o TCC para um pesquisador, ele é uma parte, um resumo de um projeto maior que ele tem. Nas faculdades, o artigo científico, ele não é um resumo de um trabalho maior, ele é o trabalho de conclusão de curso, né? Então, o que acontece é um momento de divulgação. Você vai divulgar a sua competência e, ao mesmo tempo, você vai divulgar isso através da produção de um texto de qualidade científica, né? E de aceitação pública. O artigo, ele é um olhar diferenciado para a realidade. Então todos, como eu já falei, recebem as mesmas informações, dentro da mesma sala de aula, aprendem os mesmos conteúdos, claro, cada um do seu ritmo, cada um de acordo com a sua capacidade de aprender. Porém, a universidade, ela não é uma fábrica de profissionais. Ela é um lugar onde se deve estimular, dar uma formação básica e estimular o profissional para que ele tenha autonomia. Então essa autonomia você vai identificar e demonstrar através do seu olhar diferenciado, tá? Um olhar de curiosidade, um olhar de investigação. Então, é o que você vai ganhar nisso tudo. Porque o que você aprende em sala de aula, provavelmente, dentro de algum tempo, se você não colocar em prática, você vai esquecer. É assim com todo mundo, tá? Não tem problema quanto a isso. O que eu quero é que você se sinta capaz, motivado e habilitado a começar a pensar no seu artigo científico, tá? Ele é um texto que é de uma autoria sua, declarada, tá? E que discute algumas coisas, como ideias, né? Discute ideias a partir de um referencial teórico, ou seja, você, dentro do seu trabalho, você, lá no seu curso, você tem uma ideia. Busque, a partir do conhecimento que você adquiriu na faculdade, né, um outro autor, um referencial teórico, um marco teórico que vai ao encontro da sua ideia, para que você possa estabelecer um diálogo entre você e o autor. E ele vai te dar cada vez mais uma chance de você melhorar a sua ideia, de você verificar que aquilo que você pensa faz sentido. Tá? Depois eu posso até fazer com vocês algumas experiências a respeito de como encontrar um problema, isso é importante, encontrar um tema interessante para desenvolver o seu trabalho. Enfim, e esse trabalho, além de desenvolver uma ideia, ele pode também discutir um método que é uma forma de fazer, é um jeito de fazer, é um processo de fazer, né? Isso é um método.
né? O método, ele é uma técnica de como se faz algo. Você já parou para pensar que dentro do seu trabalho, caso você esteja fazendo lá uma pós-graduação para aprimorar e você conseguir alcançar uma promoção, um cargo melhor dentro daquilo que você já faz? Você já parou para pensar nos métodos que são usados naquele departamento que você trabalha? Como você desenvolve aquilo? Será que depois de algum tempo de experiência, você já não desenvolveu um método próprio? E esse método, que às vezes você pode até ensinar um ou outro, ele pode ser um tema interessante para desenvolver um artigo? Então, isso pode acontecer. Algo que você faz, às vezes, como se diz por aí, com os pés nas costas, né? Mas que outros fazem de outra forma. Será que a sua forma, o seu método, não é interessante para compartilhar para os outros? Repare que você pode ser o precursor de um novo método e nem sabe disso. Certo? Muito bem. O que mais a gente pode ver? Os resultados. Então ele pode discutir o artigo científico com resultado. Por exemplo, o resultado do teste de uma vacina nova para uma doença importante. Então, o resultado, aquilo é publicado como? Em forma de artigo científico numa revista científica. Tá? Existem várias revistas de várias qualidades diferentes e conforme a capacidade do seu trabalho, o grau de importância que ele tem, ele merece estar numa revista importante, é o que a gente chama de periódico, porque ela tem várias edições. Muito bem, então é isso que discute e avalia, né, o roteiro de um artigo científico, tá? Ele deve estar ligado a um assunto do seu cotidiano, tá? Ou da sua prática profissional, como eu já falei, algo que você faz de uma forma especial e que você sempre fica pensando, nossa, mas é assim, é mais fácil, assim é mais dinâmico, assim é mais produtivo, né? Então essa prática profissional, né? E a partir de uma linha de pesquisa, né? Um tema de pesquisa. Então dentro daquilo que você faz, você pode achar um tema, né? O tema que vai nortear o seu trabalho. Né? Você tem um tema, dentro desse tema, que é como se fosse o assunto, você tem um problema, uma proposta para resolver. Então você tem um problema, você vivenciou aquilo, você tem uma capacidade de fazer e avaliar aquilo talvez de uma forma diferente, então você vai questionar, por que não fazer dessa forma? Qual é a eficiência desse método? Qual é a vantagem de se fazer dessa forma? Isso é uma pergunta, né? Então, toda a pesquisa ela começa com uma dúvida, uma pergunta. Por quê? Né? Por que isso ocorre? Por que ocorre dessa forma? Certo? Então, qual é a eficiência quantitativa daquilo que eu faço de diferente? Qual é a diferença qualitativa daquilo que eu faço de diferente? Tá bom? Então, esse vai ser a forma de você encontrar um tema de pesquisa, né? Ele deve ter, obviamente, uma fundamentação teórica. Aquilo não é uma invenção sua, de forma que você pode até ter algo, como eu falo, não é invenção sua, ele está dentro de um universo de conhecimento que já é conhecido, né, que já é aplicado. Então, existem pessoas que trabalham nessa área. E essas pessoas, antes de você, já publicaram algumas coisas. E essas publicações que esses outros já fizeram,
Essas publicações vão servir de fundamentação teórica para você. O trabalho dessas pessoas já foi confirmado e consolidado. Então agora é a sua vez. Use essas pessoas e o que elas escreveram como referencial teórico para embasar a sua ideia, para você não ficar discutindo no vazio. Por quê? Porque os avaliadores do teu trabalho vão querer sempre saber baseado em qual, em qual teoria ou em qual fundamento você está baseando a sua ideia e o seu trabalho, tá? Então ela vai ser uma ferramenta, ele tem uma fundamentação teórica e ela vai servir, a sua escrita, a sua produção vai servir como uma ferramenta para a construção do conhecimento. É como se você colocasse um tijolinho lá naquela área de conhecimento, mas aquele tijolinho ele vai te diferenciar de outras tantas pessoas que fazem a mesma coisa, tá? Ele pode conter de 8 a 12 páginas. Depende muito, gente, da instituição, tá? Você pode tem instituições que não consideram 8 páginas como um artigo, tá? Então, às vezes começa com paper, por exemplo, que é menor do que um artigo, mas o artigo é geralmente 12 páginas, salvo algumas diferenças que vão existir de uma instituição para outra, tá? Muito bem, então vamos tomar cuidado também com as características da linguagem. Como é que você vai escrever esse texto, Porque você vai ter que pesquisar. E à medida que você pesquisa, você escreve, você rascunha, você começa a idealizar o texto de como você vai comunicar isso para os outros, A linguagem, ela deve ser clara, ela deve ser objetiva. Não se deve ler muito no seu texto para ter pouca informação, tá? Claro, deve obedecer às regras gramaticais, evidente. O seu texto, ele deve ser, de preferência, lido por alguém, que você sabe que domina a gramática, um revisor de texto. Isso é muito importante, tá bom? Deve-se eliminar, então, através dessa leitura crítica, que alguém especialista em linguagem, ele vai corrigir e eliminar os vícios de linguagem que você tem, coisas que você fala, mas não deve escrever, tá? Gírias, por exemplo, que podem aparecer de uma forma assim tão espontânea que você não percebe que está escrevendo de uma forma que não é a norma culta da língua portuguesa, tá? Expressões do senso comum, Então, evitar esse tipo de situação. Por exemplo, você vai usar assim, com certeza. Com certeza. Tá? Isso é uma espécie de hábito comum das pessoas que acabam falando isso para confirmar alguma coisa ou então para dizer que está concordando e acaba repetindo uma forma de falar que é uma forma que não deve se usar num texto, assim como, por exemplo, uma coisa que é horrível, a nível de. A nível de é uma forma errada de tentar sofisticar uma opinião, de dar de comparar, fazer um nível de comparação entre duas coisas. Então isso aí são coisas que não devem fazer parte do nosso texto, ok? Deve fazer parte, sim, daquilo. Pode ser do que você fala, Eu, por exemplo, aqui falando com vocês,
Posso ter feito várias formas não corretas, né, de comunicação, da comunicação oral, mas na comunicação escrita, você deve tomar mais cuidado com esse tipo de coisa, tá bom? Não há um discurso com linguagem complicada por causa disso. Não é. Não é um discurso complicado, é um discurso compreensível, né? Ele não deixa margens para duplas interpretações. Algo que você tem que explicar o que quer dizer. O que quer dizer aquilo que você escreveu? Se você tem que dizer o que quer dizer aquilo que você escreveu, é porque o leitor não está entendendo. E aquele leitor nada mais é do que o seu avaliador. Tome cuidado com isso, tá? Nunca é construído o texto de uma forma individual. Sabe aqueles referenciais que você pegou? Tem uns referenciais lá que você usou para construir lá seu texto, seus autores e tal. Faça de conta que você está dialogando com eles, que você está lá sentado com eles, conversando com eles e fazendo um diálogo, construindo o seu texto a partir do diálogo que você tem com eles. Obviamente, você só vai conseguir fazer isso se você ler esses autores, tá? Isso aí é uma coisa óbvia e fundamental, né? Então, o diálogo entre autores, fundamentação teórica e discussão colocada pelo autor. Então, quem comanda esse diálogo é o autor, e o autor é você. Então, utilizar de preferência verbos na terceira pessoa é uma forma de demonstrar isso, né, do singular, terceira pessoa do singular. Como, por exemplo, eu coloquei aqui, construiu-se, elaborou-se, verificou-se, analisou-se, tá bom? Lembre-se, utilizem linguagem impessoal, né? Não foi você, não foi o outro, né? Foi um conjunto, foi um diálogo entre você e os autores. Não se esqueça disso, certo? As fontes de pesquisa. Isso é muito legal, até para eu poder produzir um vídeo para vocês. Como é que faz em poucos minutos uma pasta de pesquisa de outros artigos, tá? Então, quando você definir o seu assunto, né, qual vai ser o seu assunto? Dentro desse assunto, dessa área de conhecimento, você tem um assunto, né? E esse assunto é uma pergunta, uma dúvida que você tem. Quando você tiver isso, o que você pode fazer? Você pode procurar na internet, por exemplo, textos, artigos de pessoas que pensam e escrevem sobre esse assunto que você vai dissertar, né? Então, aqui no caso, vamos colocar aqui que quando você coloca um texto num artigo, você evita construir aquela coisa de Rolando Lero, né? De fazer aquela linguagem poética bonita, mas que não tem uma praticidade, eficiência naquilo que você quer retratar. Usar fontes científicas. Uma dica, depois a gente pode até fazer um vídeo sobre esse assunto, né? E que é a seguinte, você coloca, por exemplo, no Google, você coloca acadêmico na pesquisa, vai para o Google acadêmico, tá? Então, nesse Google acadêmico, que é esse aqui, você consegue encontrar vários textos na formatação científica, né? Outro que também é muito bom, aliás, até de certa forma mais apurado, é o Cielo, cielo.br. No Cielo você vai encontrar textos que foram publicados, né? No Google você encontra artigos, tá? Tá lá bonitinho, formatado e tal, mas no Cielo eles já foram publicados. No Google nem todos, não há necessidade de ter sido publicado para passar a constar no Google acadêmico. Então, se fosse por preferência, para não perder tempo com algo que não foi sequer publicado, é melhor então o Cielo.
O que vai aparecer no Cielo? Vai aparecer o resumo, que depois eu vou até falar para vocês mais tarde. Não nesse vídeo, porque não dá tempo. Mas tanto no Google Acadêmico como no Cielo aparece o resumo. Qual é a ideia? Aparece um título e o resumo, que vai aparecer no seu também. Você lê aquele resumo. Gente, quando você começa a ler aquele resumo, você já percebe que tem a ver com o que você precisa, ou não tem a ver. Então, se tem a ver com aquilo que você precisa, você pode simplesmente recortar o link e colar numa espécie de pasta. Você vai recortando e colando. Depois o que você faz? Você abre cada um deles e lê na íntegra. Então, para isso que serve o resumo. Rapidamente você pode formar aí um banco de 3, 5 ou mais textos publicados que vão servir para que você veja qual depois, com calma, qual deles pode te acompanhar até o final e servir inclusive como citação no seu artigo científico, certo? Muito bem. As normas de formatação também devem ser seguidas, e essas são as normas da ABNT, né? Associação Brasileira de Normas Técnicas, e aí tudo que vai... Algumas instituições, elas têm a sua própria norma, tá? Então tem uma espécie de manual da instituição dizendo quais são as normas. Isso é muito importante que você procure essas orientações. Muitas usam a ABNT pura e simplesmente, outras usam o seu próprio manual. Foi construído pela equipe que cuida dessas publicações lá na faculdade que você está. Bom, a linguagem padronizada nacional e internacional, e deve-se cuidar da formatação, mas desde o início. Eu acho legal isso e aconselhável sempre cuidar da formatação. Senão você esquece disso e quando chegar no final fica muita coisa para você olhar de uma vez só. Então fica calmo e vai formatando de acordo com as normas da ABNT ou com o seu manual da sua instituição, passo a passo, não deixa para depois, senão depois dá erro de formatação. É uma loucura formatar tudo de uma vez no final, certo? Então isso é muito importante, ok? Bom, isso é o que eu gostaria de falar para vocês hoje, até para que o vídeo não fique muito longo. E aqui, ó, já é o assunto do próximo vídeo, onde eu vou falar sobre a estrutura do artigo científico. Hoje foi dizer sobre a sua importância e algumas características gerais. Agora, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre as características específicas, tá bom, gente? Espero ter sido útil para vocês. Até o próximo vídeo e tchau!